E ela chegou, nossa linda primavera. Quais são os cuidados que devemos ter com as nossas lindonas, com as nossas plantas suculentas? Eu já tô aqui, olha, com o meu aventalzinho básico, porque tem muito trabalho por aqui. É um trabalho que ao mesmo tempo é uma terapia. Eu sou a Mônica Valença, aqui deste canal Mônica Suculentas e Companhia. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 cuidados básicos, mas que são de fundamental importância para a gente conseguir ter um melhor cultivo com as nossas plantas suculentas. Sem eles, nós podemos perder muitas plantas. A entrada da minha estufa, para quem não conhece, eu tenho algumas bancadas, muitas são de vendas, a maioria, e muitas da minha coleção. Vamos dar uma espiadinha aqui nessa linda. Gente, eu tô apaixonada nessa planta. Apaixonada. Olha, é a Blue Lotus. Ai, coisa mais linda, gente. Então, pra gente continuar com as nossas plantas lindas, saudáveis, nós temos que ter esses 5 cuidados que são fundamentais. Então, olha, essa bancada grandona de coleção, vai até metade mais ou menos, depois começa as de venda. Aqui no meio tenho esta que é de venda, pra lá em cima, lá no fundo tem berçário, minha mesa ali onde eu trabalho. Aqui tem uma outra bancada que tem umas lindonas, são as que ficam maiores, que precisam de bastante sol. Então bora lá, o que nós temos que ver primeiro para elas ficarem saudáveis? Por que nós temos que ter esses cuidados com a chegada da primavera e na sequência o verão? Porque é uma estação onde começa a ficar mais quente em várias regiões do Brasil. Também chuvas, pancadas de chuvas, então é umidade, de repente o tempo seca, daqui a pouco aquele calorão. Aqui na minha região sudeste, em São Paulo, chega até esfriar um pouco. Essa madrugada mesmo, ontem, teve chuva o dia inteiro e a temperatura cai. Então, é uma época propícia a cochonilhas, a fungar, todas as doenças possíveis que a gente pode ter ao longo do ano, mas principalmente na primavera e na sequência ao verão. Primeiro cuidado muito importante a gente fazer com as nossas plantas é a fertilização. Ou seja, adubá-las. Adube com aquele adubo de sua preferência. Eu aqui uso o de liberação lenta. Eu vou mostrar para vocês como é que eu utilizo. Planta alimentada é planta mais saudável. Por isso, muito importante a fertilização, a adubação da sua planta. Se ela estiver sem alimento, ela vai ficar frágil, mais propensa a doenças. Junto com a fertilização, a gente já pode também preparar as plantas para mudar de vaso, transplantar, tirar de um vaso, colocar em outro, se assim o substrato já estiver vencido ou ela tá pequena, precisa de mais vasos para crescer, para se desenvolver melhor. Algumas plantas chegam até a sair as raízes, né, pelos furinhos dos vasos, porque já tomou conta daquele vaso. Aquele substrato já não tem mais nutriente algum. Então, além de transplantar, você pode fazer todas as decapitações que você tinha pensado em fazer e ainda está preocupado porque está com medo. Então, tente agora na primavera, pegue um exemplar seu e faça esse experimento. Tenho certeza que vai dar tudo certo se você tomar os cuidados quando é para se fazer uma decapitação, tá? Esterilizar o seu instrumento de corte, tesoura ou faca. Pode também usar o fio dental, o fio de nylon. Cicatrizar esse corte. Você pode esterilizá-lo também usando um álcool. Pode ser o álcool normal, 70%, ou isopropílico. Você pode passar canela. Então, tem uma infinidade de procedimentos que você pode fazer na sua planta quando você vai fazer essa decapitação.
desmembrar colônias, plantas que estão com mais de uma muda. Você pode retirar essa planta se ela estiver no tamanho ideal para você fazer novas mudas. É uma boa hora da gente começar a fazer isso com as nossas plantas. Eu faço ao longo do ano todo. Se você pode esperar até a primavera, é a melhor época para tudo isso que eu vou mostrar aqui acontecer. Gente, e essa é a parte boa, né? A fertilização das nossas plantas, o transplante, fazer mudas. Com a primavera, tudo isso fica muito tranquilo, porque é exatamente a melhor época para a gente fazer toda essa parte desses cuidados. Então, olha, meu substrato preparado, você usa aí da sua preferência, né? Se você está iniciando o cultivo, então saiba que existem alguns elementos que proporcionam maior aeração e drenagem, que essa água entre pelo vaso, substrato, escorra bem rapidinho e que ele seque mais rápido, que são casca de arroz, perlita. Substratos você já pode também já comprar pronto, próprio para suculentas, e dependendo da sua região você vai deixar ele mais ou um pouco menos aerado, mas sempre aerado, tá? Por que mais ou menos? Porque mais quando se você cultiva a céu aberto, onde chove bastante, e menos se sua região é mais seca, então você já não tem que ter aquele cuidado preocupante delas fungarem, de apodrecer raízes, tá bom? O adubo, a fertilização, né, que eu falei no começo, é esse aqui, ó. É o Basacote. Ele é um adubo de liberação lenta. Você pode tanto incorporar, sim, no substrato, misturar tudo ali já na proporção ideal que o fabricante te fala, ou você pode também fazer colocando no vasinho. Planta e põe lá umas bolinhas para fazer o efeito. Eu prefiro incorporar, tá? Aqui eu vou jogar esse restinho, eu já tinha colocado. Eu prefiro incorporar, fazer isso. Misturo ele todinho aqui e ele já vai fazer o efeito lá. Ele não queima raízes, tá? Mas você pode usar o orgânico, né? Que são os adubos, o esterco animal, ou tem gente que usa cama de galinha, usa esterco de boi, de gado. Então, aí é a seu critério, tá? Mas sempre saiba a quantidade ideal para aquela quantidade de substrato. O excesso vai queimar. Pode fazer sua planta estiolar, crescer demais se ele tiver o excesso de nitrogênio. A planta, em vez de ficar bonita, saudável, vai ficar feia e pode até morrer. Beleza? Então, ótimo. Preparo o meu substrato. Ele tá sempre aqui na mão, porque eu tô fazendo isso sempre, o ano todo, gente. Eu comercializo plantas, né? Então, eu tenho que fazer isso com muita frequência. Então, aqui, olha, eu tenho alguns exemplares. É uma parte ótima. Pôr a mão na terra e agora fazer mudas das nossas plantas. Aqui é uma Suyon. Eu vou decapitar essa maior. Aqui eu tenho a Ellen, que é um graptopétalo. Olha que lindo que tá. Então, eu faço um bercinho e coloco as decapitadas. Olha que coisa mais linda. Como é prolífera, como brota muito a Citicufumi, que é uma echeveria. Aqui eu tenho mais um montão, uma colônia de Suyon, tudo bebezinho, que eu vou tirar algumas, porque esse caule já me deu muita muda. Então, o que tá acontecendo? Essas mudas não estão crescendo mais tanto. Muitas decapitações, chega um ponto em que elas não crescem mais. Então, você tem que tirar, fazer o replante, e aí sim ela vai se desenvolver. Então, fazer mudas é uma das ótimas opções nessa época. Trocar o substrato. Aqui eu tenho Fantôme. Eu posso, se o torrão ainda tá bom, tá? Dá pra usar ainda, você pode só tirar, colocar num vaso maior e completar com substrato.
Se não, você tira uma parte desse substrato, tá? E incorpora substrato novo. Olha, ele tá ainda com o Basacote, que tá bolinha ainda. Isso é sinal de que ele ainda está ativo para dar nutrientes para a planta. Ele só não presta mais quando ele seca. Então, eu posso usar o mesmo vaso, tá? Se eu quiser manter aqui, ou posso colocar num vaso maior, tá? Num 15, por exemplo. Eu tenho aqui um exemplo de boca maior. Posso colocar aqui também. Vai por baixo e por cima. Se você preferir, em vez de trocar, fazer muda, é só você cortar e pronto. Vai ter mais mudinhas numa boa época. Mas também tem o fator da lua aí. Quem acredita na influência da lua sobre as plantas, além de estarmos na primavera, você também pode escolher a lua ideal para isso, tá? Pode ser a nova, crescente, cheia. Tem gente que só faz na cheia, tem gente que só faz na nova, tem gente que só faz na crescente. E tem gente que usa todas elas como eu. Eu só não faço corte, poda na minguante. Minha tesourinha tá aqui. Vou tirar as maiorzinhas, tem umas que estão bi. O caule dela tá bem sequinho já, coitadinha, ela já tá mirrada. Apesar... Ó, vou tirar algumas e logo, em breve, essas meninas vão estar lindas, grandes. Vou cortar essa grandona aqui, bonita. Quanto mais próximo aqui do caule, melhor, tá? Ela vai ter mais seiva para brotar novas raízes e tornar uma nova muda. Aqui é uma Graptoveria Blue Song, também vou fazer decapitação. Vou aproveitar aqui tudo, gente. Deixo um pedacinho do talinho, deixo umas folhinhas, tá? Olha, ficando algumas folhinhas, é muito bom para ajudar aqui fotossíntese e brotar mais rápido, melhor. No caso da Citicofulmiana, eu vou desmembrar, ou seja, separar plantas, tá? Não é decapitação. Então, você pega aquele vaso que tá cheio, se você quiser fazer novas mudas, né? Ou se você comercializa, ou tá pensando em comercializar, você, então, pode dividir uma toceira em outras, né? Uma, duas, depende de como que está essa muda. E com isso você consegue mais. Eu tenho duas plantas aqui, olha, duas mudas grandes. Elas provavelmente estão no mesmo caule e com muitos brotinhos. Então, eu venho por baixo aqui, ó, tá? Vou ver como é que tá aqui o caule. Ó, de fato, elas estão... Então, eu posso puxar isso aqui, ou posso vir com a tesoura aqui e cortar, tá? Deixa eu retirar mais aqui. Esse substrato, ele tá bom, tá? Ele tá novo. Aqui, olha, o corte vai ter que ser aqui. Eu vou aqui por baixo pra tentar pegar raízes, tá? Pra ela já vir com alguma raiz. Então, você desmembra, você separa uma muda da outra. Na verdade, uma única muda, né? Aqui. Então, aqui, faz a limpeza bonitinha. E aí, planta. Então, você vai ter vai ter esta muda e vai ter essa aqui cheia, no caso dessa minha muda que tá cheia de bebê. Então, eu faço toda essa limpeza e vai cada uma para um vaso. Fiquei com duas lindonas, muito prolíferas. Aqui eu acomodo a minha planta, minha muda e coloco o substrato. Você pode aproveitar, se o substrato que já estava aqui tá bom ainda, tá? Você só tá desmembrando aqui por conta de separar mudas, né? Ou para vender, para presentear, para você ficar aí com uma na retaguarda, né? E vai que ela acontece algum problema, você perde uma, então você já tem uma aí para repor. E aí, se meu substrato não estiver adubado,
Eu venho aqui com as bolinhas de Basacote, tá? Umas 8, 10 bolinhas e posso pôr por cima, tá? Eu não gosto, como eu disse, eu prefiro usar ele misturado, porque o Basacote, ele age, a liberação dele é a partir do calor e da rega. Então, se você deixa ele muito aqui em cima e vai tomar sol, ele vai secar, pode agir e vencer mais rápido do que o necessário. Esse que eu uso é de 9 meses, então, se eu deixo ele muito exposto, né, a tudo isso aqui por cima, isso pode levar menos tempo, então, eu deixo de usar por 9 meses. É necessário você também saber usar. É que às vezes a gente na correria acaba fazendo isso, né? Eu faço em alguns, mas como eu disse, eu prefiro misturar no substrato. Um outro cuidado bastante importante que fazemos o ano todo, como eu já disse, limpeza das nossas plantas é fundamental, sempre, né, gente? Sempre que tem folhas secas, a gente tem que estar limpando. E a prevenção ou o extermínio das cochonilhas. Então, eu já venho com um frasquinho spray e conforme eu vou limpando minhas plantas, mesmo que elas não tenham cochonilha ou pulgão, seja qual for o inseto, eu borrifo. É uma forma de, se passou alguma despercebida e vier ou voar ali, ele estando com o produto, já vai dar uma prevenida. Então, isso é bem bacana. Então, o que eu faço? Eu venho com elas, observo cada uma do pote, olha. Eu vou jogando tudo no chão, porque são muitas, não dá pra ficar com vasilhinha, sacolinha, não dá, gente. Somente é seca, tá? Quando você puxa que ela está durinha de sair, não precisa tirar. Ela ainda tem nutrientes. E eu já venho aqui, olha, tá? Mônica, mas tá cedo. Então, tá cedo, eu não estou borrifando em cima da minha planta, eu estou só aqui, ó, embaixo no caule. O horário ideal é o final do dia, tá? Bem cedinho não é aconselhável se elas vão receber raios direto, porque ela queima. Olha, esta aqui é uma Winds of Changer. Então, eu faço isso. Ontem eu já fiz uma rega nelas. Tô fazendo agora cedinho para exemplificar para vocês, tá? Por isso eu tô colocando aqui. Mas se eu faço no final do dia, eu venho com esse spray e borrifo por cima mesmo, tá? Sempre quando o sol já está se pondo ou quando ele não está mais incidindo sobre suas plantas. Esse é um de manutenção, né? Sempre temos que fazer isso com as nossas plantas. E eu aproveito para fazer tudo. Uma a uma eu vou olhando e vou fazendo essa prevenção ou extermínio do inseto que estiver. Outro cuidado, esse é fundamental, gente. Dos insetos, cochonilhas, pulgões e tudo mais, a gente faz sempre. Fungicida, tá? Então eu uso esse grande aqui, que é de 5 litros, e faço a prevenção sempre. Eu aqui faço a cada 15 dias. Se você ainda não faz, fica atento. Compre um bom fungicida e faça essa prevenção. Borrifando todas elas no mesmo período do dia que eu já falei, final da tarde. Tem poucas plantas, ou mesmo muitas, mas não quer investir num borrifador grande? Pega um frasco, uma PET de 1 litro, de 650 ml, põe um spray, você consegue comprar só ele, e faça da mesma forma. O importante é prevenir. Mesmo tomando todos esses cuidados, pode acontecer delas fungarem, porque o tempo oscila muito nesta época. Então, se isso acontecer, trate imediatamente essa planta, retire ela, se ela estiver no meio de outras plantas, para que uma não passe para outra. A vantagem de você prevenir é que você pode ter menos problema. É uma época que tem uma propensão de fungar muito mais plantas do que no inverno.
Um outro cuidado para esta época é você reorganizar os seus vasos. Sim, porque dependendo do local onde ele estava, no inverno o sol tem uma posição. Vai entrando primavera e vai mudando a posição. Com isso, algumas plantas que estavam em sol pleno, por exemplo, ou meia sombra, ela pode passar a receber menos sol. E se é uma planta que precisa daquela quantidade de sol, você tem que dar um jeito de remanejar, trocar de lugar, reorganizar. Esta bancada aqui, eu já fiz essa reorganização, tá? Então, o meu critério aqui foi de colocar principalmente as que ficam gigantes, as gibifloras, como esta aqui, a Japão, Echeveria gibiflora Japão. Então, nesse momento que eu fiz a reorganização da posição dos vasos, as gibifloras estão no mais alto, que vão receber mais sol, e vem vindo outras echeverias e outros gêneros por aqui. Aqui embaixo tem o fantôme. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Aqui embaixo ficaram as fantômes. Antigamente ela ficava na minha mureta. O que acontecia? Ela resseca muito fácil. A fantôme é uma planta propensa a secar folha mais rápido. Na mureta ela secava demais. Ficava muito feinha. Então, eu tive esse cuidado de pensar, tá? Recebe sol, menos horas de sol. As gibiflora recebe pleno, o dia todo. Então, é uma bancada que vai sempre receber sol pleno aqui. Então, pensem nisso, reorganizem. Tá? Aquela que estava no sol pleno e aquele local não tá mais com sol pleno, mas tá ainda com 4 horas de sol pelo menos, tudo bem. Caiu muito essa quantidade de sol para 1 hora, 2 horas. É uma planta que precisa de no mínimo 4 horas. Precisa fazer essa mudança. Não ser quando não tem mesmo essa opção. Né? Você sabe que naquele período do ano as suas plantas vão receber menos sol. Tá bom? Lembrando para você que no cuidado com fungicida, é uma prevenção que eu disse que fazemos ao longo do ano. Nessa época a gente tem que intensificar, tá? Então, se eu fazia cada um mês, cada 20 dias, eu posso começar a fazer toda semana. Ou certinho, cada 15 dias eu vou lá e previno. Você pode fazer tanto foliar por cima, quanto também no substrato, direto aqui no substrato da planta, tá? No pezinho do caule, borrifar por baixo, ou preparar esse líquido e colocar ela num banho de imersão, que você trata também da mesma forma. Tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas, dessas informações para vocês cuidarem das suas plantas agora na primavera. Mas não esqueçam, o mais importante, todas são importantes, mas a prevenção de fungos é essencial, tá bom? Porque o fungo, para ele passar de uma planta para outra, é assim, ó, rapidinho. Desejo muito sucesso a todos vocês, espero que gostem. E se gostou, deixa o like, se inscreva e aperta o sininho, não esqueça. Tchau, tchau.